Fala, meu time, canal do WB na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar do Galo. A gente vai viajar para Belo Horizonte, falar do Galo, falar do Atlético Mineiro, tentar entender, cara, um pouco mais de como tá essa situação pós 2024, um 2024 que teve momentos de muita agora vai, vamos ganhar a Libertadores, vamos ganhar a Copa do Brasil, um pouco de frustração na reta final, enfim, entender um pouco mais, falar um pouco da diretoria, cara. Tá muito crítica a situação com a diretoria, muitos problemas, muito crítica, enfim. A gente vai viajar, vai falar com o Guilherme Frossar sobre isso, falar um pouco mais de futebol mineiro, falar um pouco mais do Galo. Antes disso, só dar um recado rápido. Esse vídeo aqui é patrocinado pela KTO, parceira do canal, não só a minha, como do Frossar também, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Enfim, se você quer jogar numa casa de apostas que é segura, cara, vai lá na KTO, cada jogo é único, você vai clicar no link que tá aqui na descrição, falar um pouquinho de segurança com casa de apostas, porque ela é muito relevante. A KTO faz parte de um grupo seletíssimo de 14 casas de apostas que tem a sua definição. Elas podem operar definitivamente no Brasil porque ela trabalha com segurança. Então, quando você for lá se inscrever, você vai botar a tua ID, você vai colocar a tua face, vai colocar o teu RG, vai colocar os teus documentos para quê? Pra você não ter que conviver com fraude. Na KTO você não vai conviver com isso. Então, se você quiser jogar na casa de apostas mais segura e com as melhores odds do mercado, vai lá na KTO. Cada jogo é único, é proibido para menores de 18 anos. E, pô, na moral, joga com responsabilidade. Sempre o dinheiro que sobra, nunca o dinheiro que falta. Beleza? Deixa eu chamar meu parceiro para conversa aqui. Frossar. Cara, obrigado pelo teu tempo aí, cara. Disponibilizar um pouquinho do teu tempo para explicar pra gente a situação do Galo. Obrigado pelo teu carinho aí também com o meu conteúdo. Tamo junto, sou muito teu fã, cara. Acompanho você, já não é de hoje, lá nas redes sociais e no teu canal também. Frossar, cara, explica pra gente. Aqui no canal a gente fala dos 20 times da Série A do Brasileirão. Então não somos especializados nem no Galo nem em nenhum outro clube da Série A. Explica pra gente um pouco de como tá essa situação do Galo. Eu sei que tá tendo protesto na frente de banco, tá tendo protesto na frente de empresa dos 4Rs, tá tendo protesto na frente do clube. Cara, explica um pouco pra gente o que tá acontecendo com o Atlético Mineiro nesse momento. Seja muito bem-vindo e parabéns pelo teu trabalho, irmão. Vamos lá, primeiro, muito obrigado, Wallace, pelo convite, né? A gente já estava para fazer essa resenha há algum tempo, agora deu certo. Muito obrigado mesmo, um abraço para toda a sua audiência. Também sou fã do seu trabalho, parabéns, né, por todo o conteúdo que você produz aqui na internet, né? Nessa aventura que é produzir conteúdo para a internet hoje em dia. Cara, vamos lá. Primeiro, me apresentando para quem não me conhece, né? Eu sou Guilherme Frossar, jornalista de BH, atleticano, trabalhei por muitos anos, quase 10 anos na TV Globo, na imprensa convencional ali. E há quase um ano aí estou especializado realmente na cobertura do Atlético aqui no canal do Frossar. Eu vou fazer um breve resumo sobre o que aconteceu no Atlético até a gente chegar no cenário atual, e aí depois você fica à vontade para fazer as perguntas que você achar que são importantes, né? O Atlético, ele era, como qualquer clube do Brasil, uma associação esportiva até 2023, virou SAF recentemente, como vários outros, só que o Atlético teve uma virada de chave na sua história em 2020, na temporada de 2020. Por quê? Até ali já era um dos clubes mais endividados do país e era um clube que, muito em função das altíssimas dívidas que foram construídas ao longo do tempo, como grande parte dos clubes brasileiros passaram também por essa situação, não conseguia montar time forte porque era sempre limitado pela questão financeira. Né? O Atlético tem uma torcida de massa, mas não está entre as 3, 4 maiores do país, e não tinha seu estádio e convivia com muita dívida, então não conseguia montar e sustentar um time forte para brigar por título. Até teve aquele momento ali, 2013, 14, foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, tentou sustentar nos anos seguintes um time muito forte, né? Teve muito investimento em 2015, 16, contratando jogadores, mas era aquele clube que, quando investe para montar time forte, fica obrigado a ganhar. Se não ganhar, a conta não vai fechar no intervalo de 2, 3, 4 anos. Foi o que aconteceu. E o Atlético ali para 2017, 18, 19, foi obrigado a dar um passo para trás em relação ao investimento e falar, olha, agora eu preciso fechar os meus cofres aqui, né, e ter uma temporada com menos investimento para colocar a casa no lugar. Acontece que torcedor quer resultado e acontece que alguns resultados na história do clube meio que mudam o cenário do clube, e um especificamente mudou totalmente a chave do Atlético. O Atlético, na história recente, aí vai de 15 anos para cá, costuma virar a chave em momentos de tragédia. Em 2011, o Atlético termina o Campeonato Brasileiro perdendo por 6-1 para o Cruzeiro, rival aqui em Belo Horizonte, e ali acontece uma reformulação completa do elenco para 2012,
O treinador era o Cuca, que é o treinador atualmente também, e ele faz uma reformulação completa junto com a diretoria, claro, naquela época Alexandre Calil, Eduardo Maluf era o diretor de futebol, contrata muita gente, muda o time completamente, o time que foi montado em 2012 é vice-campeão brasileiro e ganha a Libertadores em 2013, muito por aquele resultado trágico de 2011. Se o Atlético tivesse vencido o Clássico, rebaixado o Cruzeiro, que naquele momento brigava também contra o rebaixamento, talvez aquele grupo de 2011 seria mantido e nada do que aconteceu depois teria acontecido. Vinda do Ronaldinho, do Jô, volta do Tardelli, título da Libertadores, então realmente uma virada de chave. O mesmo acontece em 2020. O Atlético é eliminado da Copa do Brasil para o Afogados da Engazeira, um time muito pequeno, com todo respeito ao Afogados. É um resultado desses que acontecem 1 em 1 milhão no futebol. E ali realmente quem geria o clube naquele momento e parceiros comerciais entendem que se nada fosse feito, o Atlético ia seguir por um caminho realmente muito distante do protagonismo do futebol brasileiro. Então, o que acontece naquele momento? O presidente do clube era o Sérgio Sete Câmara, que basicamente numa conversa com investidores, até ali eram apenas parceiros comerciais do clube, e aí entra o grupo dos 4 R's, né, que a gente ouve tanto falar, eles resolvem colocar a mão no bolso. Fala, olha, a gente vai colocar dinheiro nosso aqui, né? Vamos aumentar o endividamento do clube, mas endividamento com a gente, vocês pagam lá na frente, beleza? Não tem problema, não vai ter juros, não vai ter correção, não vai ter prazo, mas vamos investir e montar um time forte. Isso efetivamente acontece lá atrás, em 2020, o Atlético investe muito, monta um timaço, esse time melhora em 2021, e aí chega Hulk, chega Nacho Fernandes, o Galo vira realmente uma máquina em 2021, um elenco que estava definitivamente pelo menos entre os 3 melhores do país naquele momento, e ganha o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021. Já em 2020 inicia uma sequência de 5 títulos mineiros. O Atlético é o atual pentacampeão mineiro, vai tentar o Hexa agora em 2025, né? Acontece que de lá para cá muita coisa aconteceu. O Atlético investiu demais, consequentemente aumentou a sua dívida, que já era altíssima. O Atlético sempre esteve entre os times mais endividados do país, e aumenta esse endividamento, não só com esses parceiros, porque ali houve uma promessa, né, de eu estou emprestando, mas é sem juros, sem prazo, mas o Atlético nesse processo não só pega dinheiro com os 4 R's, e por que 4 R's? São 4 empresários belo-horizontinos, atleticanos ou mineiros atleticanos, que têm os nomes que começam com R, né? Então, Ricardo Guimarães, que é dono de um banco, o BMG, o Rubens e o Rafael Menin, que são donos de uma série de empresas, entre elas a consultora MRV, o Banco Inter e várias outras, compraram inclusive veículos de informação, né, de comunicação recentemente, a Rádio Tatiaia, que é gigante aqui em Minas Gerais, a CNN Brasil, enfim, por aí vai. E o Renato Salvador, que é dono do Mater Dei, que é um dos principais hospitais de Belo Horizonte. Então, esses são os 4 R's, né? Eles emprestam muito dinheiro e eles também ajudam o Atlético, ajudam entre aspas, eu vou explicar por que entre aspas daqui a pouco, a ter mais condição de ir ao mercado buscar capital, buscar empréstimo. O Atlético naquele momento estava atolado em dívida, então sem esses grandes empresários como avalistas, o Atlético não conseguiria pegar empréstimo com outras instituições financeiras, porque isso aconteceu, não só dinheiro desses caras, como o Atlético contraiu mais empréstimos ao longo dos anos para realmente mudar de patamar, né, como instituição e principalmente como time de futebol. Isso acontece, o Atlético vence, só que a dívida vai para um lugar que, no meu entendimento, eu falei isso ontem em live para minha audiência, é impagável. A dívida do Atlético, no meu entendimento, ela é impagável, é impossível de pagar, a menos que, claro, hajam novos aportes muito volumosos. Por que eu falo isso? O Atlético recentemente virou SAF em 23 e entraram nos cofres do clube mais de 700 milhões de reais, né, de forma imediata ali. Então a dívida do Atlético abaixou 700 milhões. Pô, é muita grana. Abaixou 700 milhões na dívida, você vai resolver o problema? Não. A dívida do Atlético estava superior a 2 bi de reais, 2 bilhões, era a maior dívida do futebol brasileiro. E curiosamente, Atlético e Cruzeiro sempre estiveram ali brigando nessa briga que ninguém quer, esse título que ninguém quer, né, dos mais endividados ali do país. Então você coloca 700 milhões num caixa que está devendo 2 bi, você continua tendo uma dívida gigante. A dívida do Atlético hoje, ela está nessa casa aí do 1,4, 1,3, 1,4 bilhão de reais, ainda uma dívida muito assustadora. Não só assustadora pelo volume, como é assustadora também pelo serviço da dívida, né? O que é isso? A quantidade de juros que o clube paga simplesmente para continuar existindo. O Atlético paga aí na casa dos 200 milhões de reais só de juro todo ano. O Atlético acabou de vender o Paulinho para o Palmeiras na maior negociação
da história entre dois clubes brasileiros por 18 milhões de euros, né? Em números de reais, isso passa de 100 milhões de reais. O Atlético tinha 80%, vai ficar com um pouco menos de 100 milhões, mas enfim. É como se o Atlético tivesse que vender 2 Paulinhos por ano só para pagar juros, só para continuar existindo. Então a situação é realmente muito dramática. Por que que existe, Wallace, esse momento muito tenso entre torcida, donos do clube, protestos, etc. É também pela situação da dívida, mas principalmente, no meu entendimento, por aquilo que foi falado, por aquele ajuste de expectativas e por uma certa empolgação, inclusive, de quem é dono do clube hoje. É importante dizer que esses caras que lá atrás eram investidores, eles chegaram a dizer em vários momentos que eles não queriam comprar o clube, tá? Isso saiu da boca deles. Não, não é o nosso interesse, a gente está ajudando sem interesse, né, no clube, sem interesse financeiro, a gente está ajudando porque a gente é apaixonado, abnegado, quer ajudar o Atlético. Só que não foi o que aconteceu. O processo da constituição da SAF aconteceu de uma forma que eu não concordo, muito apressado, muito emergencial, sem, de fato, os conselheiros do clube e a torcida terem tempo para apreciar aquilo ali, entender o que estava acontecendo, né? Basicamente, da noite para o dia, virou um discurso de, olha, tem que virar SAF amanhã, porque senão o clube vai acabar, e não teve investidor. Tinha um lá que, em tese, tinha interesse, tal do Peter Grieve, um norte-americano, que nunca apareceu, os caras nunca deu uma entrevista, ninguém sabe onde ele está. É uma história meio estranha, também mal contada, mas enfim. Aí, em cima da hora, esse cara não apresentou as garantias bancárias, teve um papo de City, né, grupo City interessado, mas tem gente que fala que houve proposta, tem gente que fala que não, que eles recuaram em cima da hora, algo muito nebuloso. E aí, em cima da hora, esses caras apareceram como salvadores da pátria para comprarem o clube. Então, olha, o Atlético está numa situação insustentável, e aí começam ou continuam as promessas que não se confirmaram a longo prazo. Os atuais donos do clube chegaram a dizer, não, a gente precisa virar SAF, porque virando SAF, com os aportes da SAF, e com a venda do Diamond, que é um shopping em BH que o Atlético tinha e teve que vender para construir a Arena MRVI, para pagar a dívida, o Atlético vai conseguir resolver a situação da sua dívida, ou pelo menos pagar grande parte dela. Isso chegou a ser dito pelos atuais donos do Atlético. Isso definitivamente não aconteceu. Vendeu o Diamond, virou SAF, teve muito aporte, a dívida continua bilionária, né? E promessas esportivas também aconteceram. Saiu da boca do Rubens Menin, que é o empresário mais experiente desse grupo que hoje gerencia o Atlético, sem dúvida é o principal acionista, se você pensar, né, que o que está abaixo dele, a família dele, a estrutura das empresas dele, você dividir ali, considerando todo o pacote, tudo culmina ali ou termina no Rubens Menin, na figura do Rubens Menin. Ele chegou a prometer que o Atlético seria, né, num curto prazo ou no médio prazo, uma potência mundial, né, que o futebol brasileiro teria poucos protagonistas e que o Atlético estaria necessariamente entre eles. E, naturalmente, quando você fala esse tipo de coisa para uma torcida que é muito grande e é muito apaixonada, ela vai te cobrar, né? Se o discurso fosse outro lá atrás, eu acho que as cobranças hoje seriam um pouco mais razoáveis, um pouco mais cautelosas por parte do torcedor, mas se virar para um torcedor apaixonado, que ficou muitos anos sem ganhar nada, mas ganhou muito nos últimos anos, né? Nos últimos 15 anos o Atlético ganhou Libertadores, 2 Copas do Brasil, Brasileiro, Supercopa, Recopa Sul-Americana, então, com exceção do Mundial de Clubes, o Atlético ganhou todos os títulos de primeira prateleira que um clube brasileiro pode ganhar. E o torcedor naturalmente se acostuma com isso, né? Se pré-2012, 13, o atleticano terminaria o ano sorrindo de orelha a orelha com uma vaga para pré-Libertadores, mesmo sem ganhar o Mineiro, mesmo sem brigar por título nenhum, hoje estar na Libertadores é visto como obrigação, ganhar o Mineiro é obrigação, brigar pelo título brasileiro é obrigação. Então o Atlético mudou de patamar e, obviamente, cobrança por parte do seu torcedor. Então, no fundo, o que acontece é isso, assim, 2 queixas muito comuns do torcedor. Primeiro, o processo da SAF que não foi transparente como deveria ser, e aí eu concordo plenamente com esse questionamento. Eu acho que foi de uma forma que dá ao torcedor essa possibilidade de ele questionar a seriedade do processo. Pô, será que era esse o melhor caminho mesmo? Né? Esses conflitos de interesses que existem, por exemplo, o estádio do clube tem o name rights, que é de uma empresa que é de um dos donos, né? O grupo político que comandava o Atlético quando era associação já era comandado pelos atuais donos. Eles já faziam parte de um conselho gestor do futebol antes do clube virar SAF. Então, basicamente, o clube vendeu a SAF para ele mesmo, né? Quem mandava na associação naquele momento vendeu e comprou. Então, tem uma série de conflitos de interesses. Tem a dívida, que foi prometida que seria bem menor do que é agora, e tem o desempenho esportivo, que em 2024 foi longe
do que foi prometido. É bem verdade, o Galo chegou em 2 finais, passou perto de ganhar, mas não ganhou nada e terminou em 12º no Campeonato Brasileiro. Então, o Galo nesse momento não é potência mundial, o Galo não quitou suas dívidas ou grande parte dela, o Atlético é SAF, então agora tem dono, o Atlético se desfez de vários patrimônios e tudo isso num processo que tem conflito de interesse em cada esquina que você olha. Então, basicamente, esse é o cenário do Atlético e esse é o motivo para o torcedor estar tão incomodado com quem manda no clube hoje, Wallace. Cara, realmente, quando eu ouço você falar, tem muitas coisas esquisitas, né? De tudo isso que você falou, cara, isso aqui tá estranho, isso aqui não tá estranho. A gente vai falar daqui a pouco sobre relação imprensa, quero te fazer uma pergunta com relação a isso, imprensa e etc. Mas me passa muito a sensação de tudo isso que você falou, e foi uma aula que você deu aqui. Aliás, pra galera que quiser saber mais dessa situação, vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link do canal do Frossar pra você ir lá acompanhar. Ele faz lives, vídeos e muito mais explicando essa situação. E eu acho que o sentimento do torcedor de tudo isso que você falou me parece o sentimento de alguém que está sendo traído. A minha sensação é de me prometeram uma coisa e não está sendo cumprido nada disso. Na realidade, está muito pior do que eu imaginava que estaria, pelo menos a situação financeira, né, do balanço financeiro, com relação a isso. Eu acho realmente é muito complexo. No futebol, cara, eu falo isso muito, como eu analiso os 20 times da Série A, tem que ter muito cuidado com aquilo que você promete. Tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, porque o torcedor é paixão e ele acredita em tudo que for falado. Então, você manipular a opinião das pessoas, do torcedor, para o teu bel prazer, cara, tem que tomar muito cuidado. E, Frossar, eu recebo muitas mensagens no Twitter, no Instagram e etc, falando, cara, vocês da mídia do Eixo precisam falar um pouco mais da situação do Galo, vocês da mídia do Eixo precisam falar um pouco mais da situação que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, ajuda a gente, fala um pouco mais e etc, porque a gente, o que recebo muito a gente, a imprensa daqui tem uma voz que ela claro, ela é regional, acaba sendo muito falado em Minas Gerais, mas a gente queria que esse papo fosse Brasil, que esse papo fosse ampliasse, etc. Então, pô, fala um pouco mais disso. E até eu te convidei muito por isso, por essa cobrança que eu recebo de muitos torcedores do Galo, e é uma cobrança super positiva, tem que fazer mesmo, quero mais que seja. E que recentemente houve um papo muito grande que envolveu até você, sobre coisas que você fala que vão contra a diretoria e que recebe algum tipo de retorno. Queria que você me falasse, explicasse pra gente um pouco mais do que você passou e um pouco mais por que o torcedor do Galo pede tanto pra gente, que no caso daqui do Eixo, e eu sempre falo, meu trabalho aqui, ele é 1% do que vocês fazem localmente, então eu tento correr atrás do prejuízo, porque o trabalho que vocês fazem é muito mais de um insider de fato. Mas explica pra gente o que tá acontecendo com relação à mídia, grupos de mídia, e o que aconteceu contigo também. Cara, primeiro, parabéns por essa percepção, né, de que ouvir o local e quem está inserido no processo é muito importante, né? Eu, como eu falei, hoje eu cubro só Atlético, é um canal especializado, mas eu venho da imprensa convencional e até outro dia eu cobria, né, todos os times mineiros e também outros times brasileiros, fazia transmissões de jogos e é sempre muito difícil, né, cobrir um clube que você não acompanha diariamente, né? Não dá. Eu até abri o canal muito por entender que o torcedor ele precisa ter conteúdos também mais profundos sobre o clube dele. É muito legal consumir conteúdos mais generalistas, vamos dizer assim, eu gosto muito, mas o conteúdo mais especializado ele é sempre muito importante. Cara, sobre essa questão da imprensa e da relação do clube com a imprensa e, consequentemente, com o seu torcedor, e o episódio que aconteceu comigo, né? Esse grupo que comprou o Atlético, hoje eles são donos do clube, não são mais investidores, eles são mega empresários acostumados a lidar com empresas muito grandes, muito relevantes, né, com balanços até muito maiores do que o balanço do Atlético, então empresas tão relevantes quanto ou até mais, aí depende do critério que você vai usar, mas que não tem o detalhe de milhões de pessoas interessadas no que está acontecendo ali. No episódio que aconteceu comigo, eu vou explicar aqui, claro, eu até brinquei, gente, falando diretamente para os donos, né? Vocês precisam entender que não existe a torcida organizada MRV Loucos, a torcida Interfanáticos do Banco Inter, mas o Atlético tem milhões de pessoas que o humor delas vai ser determinado pelo que acontece dentro do campo com esse time que vocês compraram. Então vocês precisam entender o tamanho do time que vocês compraram, do clube que vocês compraram, né? Como são mega empresários que são também donos de veículos de imprensa, eu acho que pode ter não, eu acho que aconteceu
uma avaliação equivocada por parte deles de como que o trabalho deles na frente do clube seria avaliado. Eles assumem o clube, a imprensa mineira, e é uma opinião minha, e uma opinião, inclusive, de quem esteve em veículo convencional, repito, por muito tempo, então posso falar com propriedade. Ela é historicamente pouco questionadora, né? Se a gente olhar, por exemplo, a imprensa gaúcha, historicamente, ela é muito mais questionadora, as perguntas são mais firmes, né? Historicamente, aí a gente pode discutir o motivo disso, mas não cabe aqui. Então, assim, a imprensa esportiva mineira, ela é uma imprensa tranquila do ponto de vista dos clubes, ela dificilmente vai te apertar, vai te causar problemas, e os caras assumiram o clube pouco depois, ou antes, não vou lembrar a ordem dos fatos, compraram aquela que é disparado a maior rádio em Minas Gerais, que é a Rádio Itatiaia, uma rádio que tem uma cobertura futebolística ou especializada em esporte muito grande há muito tempo. Né? Então, eu acho que eles tiveram uma certa percepção que, olha, aqui a gente não vai ter problema com críticas. Né? A maior rádio da cidade é nossa, e aí, obviamente, não sejamos hipócritas, por mais profissionais que sejam e são, né, vários colegas jornalistas que estão na Rádio Itatiaia, eles não vão ficar dando porrada à torta e à direita nos donos do clube, porque, enfim, a gente sabe como que acontece, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem conta para pagar e isso é impossível. Os outros veículos grandes, eles têm realmente um padrão histórico menos questionador, só que hoje em dia você não consegue controlar, porque hoje em dia com a internet você tem muita gente relevante falando sobre o clube, né? E é impossível você controlar a opinião de todo mundo. É o que eu falo, gente, vocês querem um clube que vocês não vão ter que lidar com o contraditório? Compra um clube que não tem torcida, um clube só para fazer negócio, para revelar e vender jogador, aí beleza, ninguém vai questionar, ninguém vai atrapalhar. Um clube que tem 10 milhões ou quase isso de torcedores, independentemente do que vocês fizerem, vai ter a ala que é favorável e a ala que é contrária às ações, né? Por mais que na boa fase essa ala favorável seja 80%, a ala contrária vai estar ali. E nas más fases, essa ala contrária vai fazer mais barulho. É assim que acontece em qualquer clube do planeta. Pode pegar o Palmeiras, o Flamengo, clubes que ganharam tudo nos últimos anos aí, sem dúvida os dois mais vencedores dos últimos anos do futebol brasileiro, tem a ala que é contra, né, a diretoria do clube. Lá no Palmeiras, o Abel Ferreira ganhando tudo, tinha gente que era contra o trabalho do Abel. É assim que acontece, porque nós estamos falando de torcidas de milhões de pessoas. Então vai existir. E eu acho que faltou, em vários episódios, a eles, aos donos do clube, um tato para lidar com esse contraditório, que vai sempre existir. O episódio que aconteceu comigo foi: eu fiz uma coluna dias depois que o Atlético perdeu a final da Libertadores para o Botafogo em Buenos Aires. Aliás, aproveito aqui para parabenizar os botafoguenses que estão assistindo, um título mais do que merecido. O Botafogo teve um daqueles anos mágicos que tudo é para dar certo mesmo, porque é justo que dê, como foi o Galo em 2013, enfim, e vários outros cases que a gente tem no futebol brasileiro. Eu estava lá em Buenos Aires e foi muito legal a festa. Das duas torcidas, a torcida do Botafogo fez uma festa muito bonita. E aí o Atlético perde a final daquela forma que foi, com um jogador a mais o jogo inteiro, né? Eu ia falar quase o jogo inteiro, mas lembrei que a expulsão foi com segundos, então foi o jogo inteiro. E aí, cara, eu volto para o Brasil. Eu estava em Guarulhos, numa escala, tive que dormir no aeroporto por questão de escala. E aí, eu sou colunista, além de ter o canal do Frustado, eu sou colunista do jornal O Tempo, que é um jornal muito importante aqui de Minas Gerais, e aí eu abri o computador nesse dia para escrever, sem saber o que eu ia escrever, ainda muito abalado pela derrota, né, pelo resultado, e vindo de viagem, cansado, sem dormir direito, você sabe muito bem como é que é. Eu abro o Twitter naquele dia e vejo um texto do Rafael Menin, que é, na prática, quem mais cuida do clube hoje, né? O pai dele talvez seja o principal acionista como figura, mas quem mais está no dia a dia é o Rafael. Um texto que eu não achei no tom correto, assim, um texto, sabe aqueles textos muito bonitinhos, como se fosse um relatório para acionistas, como se fosse, entende, assim, falta um pouco de humanidade em alguns momentos. Parece um texto até de inteligência artificial, não sei se foi, tá? Tô falando que me pareceu, falando que não, acontece, mas chegamos em finais, precisamos de vocês, o projeto é a longo prazo, enfim, algo muito distante do que o torcedor, no que eu entendo, precisaria ouvir naquele momento. Eu acho que o torcedor de futebol, para ele se sentir representado por uma figura que está no clube dele, ele precisa sentir que o cara está sentindo também. Isso vale para jogador, para treinador, para dirigente. Aquele treinador que seu time tomou uma pancada de 3-0, ele vai para coletivo e fala: não, é futebol, acontece, jogamos mal e perdemos, ele não vai ter empatia do torcedor. O torcedor quer ver que o cara tá revoltado com o resultado, assim como ele tá.
Isso vale para dirigente também. Então, vi com texto bonitinho, prontinho, sem ninguém colocar a cara, porque é outra queixa muito grande dos torcedores aqui. Por que os donos não colocam a cara agora, não dão entrevista? Lá em 2021, quando o Galo estava ganhando tudo, era muito comum eles aparecerem, né, eles falarem para o torcedor. Agora não falam, há muito tempo que eles não aparecem. Ontem, na sede administrativa do Atlético, houve uma apresentação financeira à imprensa, e quem falou foi o Bruno Musi, que é um CEO, né, um executivo ali colocado por eles, mas não é acionista do clube. Então, por que esses caras não aparecem nesse momento? Então, depois de uma derrota duríssima na final da Libertadores, da forma que foi, aquele texto me bateu de um jeito muito ruim, assim, muito estranho, me gerou um incômodo muito grande, e eu redigi, é bem verdade, uma coluna num tom bem crítico, né, no espaço que eu tenho em O Tempo, né, no jornal O Tempo. E aí, cara, infelizmente, o Rafael me mandou uma mensagem num tom que eu achei completamente equivocado, falando de caráter, falando que o mau caráter não vence a longo prazo, insinuando coisas a meu respeito que não foram legais. E mais do que esse tipo de insinuação, ele não me deu o direito de responder, porque ele mandou e me bloqueou. Então, eu não tive como ter um diálogo ali, pelo menos para me defender, para explicar para ele, foi o que eu tentei. Eu cheguei a ter tempo de mandar uma mensagem, falei, não tem nada a ver com caráter, Rafael, aquilo ali não, né, não era sobre isso. Mas ele veio ainda, entenda como você quiser, e não lembro exatamente o teor do resto da resposta, e me bloqueou imediatamente depois. E, assim, muito incomodado com uma série de episódios que vinham acontecendo com colegas de imprensa, o Mário Marra, gigantesco, ótimo comentarista da ESPN, sou suspeito para falar porque sou amigo do Mário, mas acho ele realmente espetacular profissional, chegou a revelar na ESPN que pessoas do Atlético ligaram para a ESPN, uma das maiores emissoras esportivas do planeta, para meio que cobrar a postura do Mário Marra numa entrevista com Alexandre Calil, que é desafeto político dos atuais donos do Atlético, por que não cobrou mais o Calil, uma coisa meio bizarra, assim. Pessoas relevantes na torcida do Galo, blogueiros, torcedores, foram também bloqueados, né, pelos donos do clube. E esse modelo de comportamento, esse modus operandi, foi algo que me incomodou muito. Falei, cara, esses caras têm que entender o clube que eles compraram. Eles vão ter que conviver com porrada, não tem jeito, é assim que funciona. E aí eu acabei mostrando numa live essa conversa. Ah, Frossar, mas você expôs uma fonte? Sim e não. Eu expus uma conversa privada? Sim. Primeiro porque eu não tive o direito de responder e de resolver ela de forma privada. Se eu tivesse, eu jamais exporia publicamente, por pior que fosse o contexto e o tom daquela conversa ali. E segundo, que o Rafael obviamente, dono do clube, mas nunca foi uma fonte minha, nunca foi alguém que eu busquei para ter informações do clube, né? Todas as conversas que eu tive com ele começaram a partir dele, ele me procurando para comentar, e várias vezes aconteceu antes dessa que gerou toda essa confusão, em tom de discordância, em tom mais tranquilo, menos tranquilo, normal, na bola, mas sem esse papo intimidador de mau caráter, de não sei o quê, e de bloquear. Então, eu expus aquilo ali para meio que fazer um alerta mesmo, ciente de que eu estava fazendo algo relevante, que ia gerar um burburinho, e realmente foi um barulho danado depois que eu fiz isso, mas para gerar um alerta nas pessoas. Gente, os donos do clube, nesse momento, eles estão achando que eles vão controlar a cabeça de 10 milhões de pessoas, e não vão, isso é impossível. Acho que deu um certo resultado dentro do clube. Depois ele chegou a admitir numa entrevista para o jornal Estado de Minas que realmente ali usou um tom inadequado, mas que faltou contexto na parte que foi exposta. Na verdade, não tinha nenhum contexto, a conversa é 100% aquilo ali, né? Não apaguei nada, não faltou nada antes ou depois. A conversa naquele dia foi aquilo ali e só. Mas foi realmente como um tom de alerta. Eu preciso deixar claro aqui para quem está assistindo, quem é da minha audiência já sabe disso, mas só para deixar claro, que eu não tenho rigorosamente nada contra a pessoa Rafael Menin. Pessoalmente, eu não tenho sequer relação para ter nada contra ou a favor. Essas pessoas que hoje são donas do clube, elas são relevantes para mim hoje, e eu critico ou elogio o trabalho delas, porque elas são donas do clube que eu cubro e que eu torço há 30 anos, além de cobrir. Então, eu vou comentar sobre essas pessoas porque elas impactam na vida daquela que é a paixão minha e de milhões de pessoas. Apenas isso. Então, eles, no meu entendimento, precisam entender que esse contraditório vai acontecer, por mais que eles sejam donos de parte da imprensa esportiva mineira, ele vai acontecer, e que eles precisam conviver com isso, cara. E eu sempre deixo claro, tudo o que eu quero é fazer elogio no meu trabalho.
Se eu abrir a câmera e elogiar, se a gente estivesse resenhando aqui para falar de título do Galo, de recorde de queda de dívida, cara, é o melhor dos mundos para mim, né? E se eles começarem a fazer um trabalho perfeito, irretocável, ou excelente, ou pelo menos mais próximo ao que é prometido e o que é apresentado, eu vou ser o primeiro a levantar a mão e elogiar, né? Porque eu não tenho nenhuma birra pessoal. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. Acabei dando um relato mais completo, porque falei sobre mim, também sobre outros episódios, e acho que vem muito disso, dessa falta de experiência na frente de um clube de futebol do tamanho do Atlético, né? Cuidar de uma empresa que é uma consultora, que é um banco, é uma coisa. Cuidar de um clube com milhões de apaixonados é outra. E eu acho que eles estão aprendendo isso de uma forma dura, sem dúvida nenhuma, mas eu espero que aprendam a tempo para resgatar essa conexão entre clube e torcida, que hoje eu vejo que caiu muito. O torcedor do Atlético sempre foi muito ligado ao clube, nesse momento está um pouco ressabiado, um pouco distante, mas o amor continua lá. Aquele momento de crise no relacionamento, mas que eu acho que é possível recuperar, viu, Wallace? Cara, tem um ponto que eu acho que você vai falando. Eu acho, e acontece, eu acho que no mundo inteiro, o Galo não é o único que vive essa questão hoje no planeta, que é clubes que têm donos. Você tem dono. E, aliás, essa é uma frase que eu repito várias vezes aqui no canal, na TNT e etc. Teoricamente, o clube tem dono, mas ele não tem dono, porque o dono é a torcida. Ele pode achar que o clube é dele, mas não é dele. Não é dele. E já falei isso quando eu tava falando do Vasco, da 777. Falei, inclusive, recentemente num case até que vem dando certo a nível de projeto, que é o caso do Bahia, que vem subindo. Eu falei, cara, apesar do City tá fazendo um trabalho bem legal de reestruturação, tá subindo, o City não é dono do Bahia. Dono do Bahia é a torcida, no final das contas. Claro, no final, a influência que você tem dentro do clube ela é menor na SAF do que no associativo, mas, meu amigo, não adianta. Se o dono do clube virar inimigo da torcida, ele tem dias marcados, ele vai sair do clube. Então eu acho que essa é uma questão que o modelo de SAF no Brasil é um modelo novo de SAF no Brasil, a gente vai passar por esse tipo de coisa, que é, você é dono, mas você não é dono. No final das contas, você é dono financeiramente falando, mas a nível de pressão, estrutura, foi o que você falou, cara, 10 milhões de pessoas é gente pra cacete, meu amigo. É muita gente. Cara, o nosso papo ele vai terminando por aqui. Repito, esse aqui é um papo inicial, praticamente um panorama geral. Se você quiser entender mais de tudo que está acontecendo com o Atlético Mineiro, vai lá no canal do Frossar, acompanha o canal do Frossar, lives, vídeos. Cara, o acompanhamento dele é realmente muito profundo, muito... eu já falei nesse vídeo aqui, repito, admiro demais o trabalho, acompanho o trabalho. Então, cara, vai lá, acompanha pra você saber muito mais disso aqui. Aqui, cara, é mais ou menos um vídeo, um compilado de, horas, meses, anos de análise e trabalho em meia hora de vídeo pra apresentar isso aqui pro Brasil e a gente vai destrinchar um pouco mais também. Frossar, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, parabéns e vambora, tomara que seu trabalho continue cada vez mais reverberando Brasil afora, mundo afora, e que o Galo consiga, se no campo a gente não consegue prever, o jogo ele é muito imprevisível, mas que fora do campo consiga resolver boa dessas partes financeiras que a gente tem falado aqui, para ser competitivo como o Galo sempre foi a vida inteira. Tamo junto, meu velho. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço para todo mundo que assistiu esse conteúdo aqui. Fica o convite realmente para vocês me acompanharem. Quem tiver interesse, claro, canal do Frossar no YouTube. Tem o Cortes do Frossar também, que é meu canal de cortes também das lives, né? Cortes das lives no YouTube. @Gui Frossar no Instagram, canal do Frossar no Twitter. Enfim, não consigo chamar de X, de X de jeito nenhum. Mas um abraço para todo mundo. Sejam muito bem-vindos quem quiser acompanhar o trabalho. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Wallace. Foi um prazer trocar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho também, que é de excelência. Sempre que quiser falar de Galo, estamos à disposição e de outros assuntos também. Outros assuntos eu prefiro na mesa do boteco, mas por aqui a gente fala de Galo. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, conto com você. Valeu!